Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Espiritismo no século XXI. Me chamo Bruno Quintanilha e meu objetivo aqui será sempre compartilhar, refletir e estudar sobre espiritualidade e espiritismo, privilegiando o livre pensar, o diálogo, uma perspectiva humanista, leve e acolhedora. Te convido também, caso goste do conteúdo, a curtir, se inscrever e compartilhar o canal. Vamos ao nosso episódio? Quem come do meu pirão compartilha da minha religião? Gosto de frases populares porque elas costumam comunicar ideias de maneira direta e didática. E, além disso, são também reflexo de aspectos, ideias e hábitos das pessoas e sociedades que as usam. Conhecemos pessoas ou povos também pelo que eles falam em seu cotidiano. Pois bem, o ditado original é: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Já ouviu ele antes? O que ele carrega em termos de ideias e valores? Concorda ou discorda dessa frase? Resumindo, a frase diz que quem come da comida da minha casa e está sob meus cuidados e responsabilidade também estaria sujeito às minhas ordens e vontades, e que caso minha autoridade não fosse obedecida, a violência seria usada. Afinal, o cinturão é uma menção ao uso da força bruta. Esse ditado revela uma espécie de normalização da violência dentro da família, de uma autoridade que se faz através da força e da irracionalidade, ao invés do amor e da razão. Para além do componente de violência física, há também a presença de uma mentalidade autoritária, que não admite diálogo, conversa, questionamento. Junto a isso, associa cuidado e proteção à aceitação passiva de ordens e violência. É um combo de muitas coisas ruins e da construção de relações tóxicas. É como se ensinássemos às crianças e adolescentes que amor necessariamente vem misturado de violência física e psicológica. É um padrão que, depois de crescidos, os filhos podem vir a reproduzir com seus parceiros, por exemplo, submetendo-se a relações abusivas. Como se não bastasse isso, essa frase popular foi apropriada e remodelada para o ambiente religioso, se transformando em: quem come do meu pirão, compartilha da minha religião. Já ouvi essa frase algumas vezes dentro da casa espírita, inclusive em palestra pública, e, muito provavelmente, ela deve também ser utilizada em outros segmentos e templos religiosos. Usa-se ela para dizer que crianças e adolescentes irão, necessariamente, querendo ou não, seguir a religião dos pais ou cuidadores e frequentar a instituição religiosa deles. O argumento que já testemunhei sendo utilizado é o de que não podemos privar a criança de um ensino ou doutrina que sabemos ser bom, importante e saudável. Bom, vamos problematizar essa questão. Ponto número 1. Não necessariamente doutrinas ou instituições religiosas vão propagar ideias e agir de forma que haja respeito, tolerância, afeto saudável, pluralidade, diálogo. Se a família frequenta uma religião que tem doutrina de caráter fundamentalista, os filhos serão obrigados a frequentar esse ambiente, estando expostos a uma formação para o fanatismo que, no futuro, pode acarretar a eles muito sofrimento, seja por formá-los enquanto indivíduos fanatizados, ou seja para conseguirem desconstruir e superar traumas dessa experiência da infância ou adolescência. Conclui-se que nem sempre o ambiente religioso que os pais ou cuidadores frequentam irá ser saudável para o desenvolvimento e futuro dos seus filhos. Ponto número 2. Forçar uma criança ou adolescente a frequentar semanalmente um local ao qual absolutamente não quer ir e não se sente à vontade é tanto ineficaz para ensiná-los qualquer coisa sobre alguma doutrina ou religião, quanto também pode ser doloroso e traumático. Imagine que se queira levar semanalmente uma criança ao catecismo na Igreja Católica, para que ela aprenda os ensinos de Jesus. No entanto, toda ida à igreja gera tensão,
brigas, pirraças, ameaças. No final das contas, a criança acaba indo, mas com raiva, fechada para qualquer tipo de aprendizado, associando a igreja a algo ruim. Nesse caso, será que não seria muito mais humanista, amoroso e pedagógico que os pais ou cuidadores buscassem ensinar a mensagem de solidariedade de Jesus por meio de atitudes e exemplos do cotidiano? Por exemplo, participando de um trabalho voluntário, tratando os familiares com afeto e paciência, sendo honesto em todas as situações do cotidiano, sendo um pai ou mãe que conversa, que respeita, que dá afeto, evitando maledicência e cortando fofocas, sendo generoso com conhecidos e desconhecidos. Não nos esqueçamos de que todo espaço e circunstância carregam possibilidades de ensino e aprendizagem, e que, além disso, os filhos prestam muito mais atenção no que fazemos do que falamos. Será que a exemplificação na vida não seria um meio muito mais eficaz e saudável de transmitir a mensagem de Jesus do que semanalmente ter brigas e confusões enormes em casa para levar os filhos para a igreja com extremo mau humor? Ponto número 3. Muitos adultos pensam e dizem que criança não tem vontade, não pode questionar ou reclamar e devem obedecer todas as vontades do adulto. É uma concepção de infância ultrapassada, autoritária e pouco eficaz para educar indivíduos de maneira saudável. Muitos concebem e tratam as crianças como se não fossem seres humanos, inclusive. Veja se dizemos esse tipo de frases a seguir para algum adulto. Seu tio chegou, vai lá, deixa de ser mal educado e dá um abraço nele agora. Ei, fulano, que isso de não emprestar o seu carro para seu amigo? Você vai emprestar sim e vai deixá-lo andar com ele quanto tempo quiser. Seu desastrado, esbarra em tudo, quebra tudo. Vai pegar a vassoura e pá pra limpar agora. Por um acaso, obrigamos adultos a abraçarem quem eles não querem, a emprestarem seus carros para seus amigos, ou lhes tratamos grosseiramente porque derrubaram um copo em nossa casa? Se não fazemos isso com adultos, por que fazemos com as crianças? É porque muitas vezes as tratamos como se não fossem gente. É claro que há questões que são inegociáveis, como tomar vacina, remédios para uma doença, escovar os dentes, alimentar-se corretamente, não bater, etc. No entanto, há toda uma forma correta e mais eficaz de conduzir e educar a criança para fazer essas ações de maneira respeitosa, firme, mas amorosa. Pois bem, é importante conversar e ouvir da criança se ela gosta de frequentar a atividade da instituição religiosa, se ela é tratada bem e respeitada pelos adultos, se está se sentindo confortável, se tem alguma queixa. Imagine que a criança esteja sofrendo um abuso na instituição por parte de algum religioso. Como iremos descobrir se não tivermos o hábito do respeito, do acolhimento, do diálogo e da escuta? Ponto número 4. Você pode estar se questionando então, mas desse jeito, nunca vou levar minha criança para conhecer a instituição religiosa que frequento? Ela vai decidir absolutamente tudo? Ela vai mandar nos pais e na casa? É óbvio que não. Nessa parte, vou compartilhar um pouco de como faço com minha filha de 2 anos e meio e minha experiência com ela na casa espírita. Eu e minha esposa vamos com ela na casa espírita desde que ela tem mais ou menos seus 6 meses. Inicialmente, ia apenas nas reuniões de estudo do Evangelho de 30 minutos, que tinham passe ao final. Ficava com ela no colo, ela dormia, acordava, quando chorava, eu ou minha esposa saímos um pouco da sala. Conforme ela começou a andar, eu ia com ela nessas reuniões, mas ela gostava de andar. Às vezes saía do salão e eu não a obrigava a voltar. Eu ia junto com ela andar por onde ela queria na casa espírita enquanto a reunião estava acontecendo. E tudo bem. Eu não estava lá para assistir a reunião, mas para passar tempo e conviver com minha filha na casa espírita, independentemente do que estivéssemos fazendo. Quando chegava a hora do passe, pedia para ela que gostaria de voltar para tomar o passe. Se desse, voltávamos para a sala. Às vezes, tomando o passe, ela abria os olhos, ria, e eu olhava para ela sorrindo também.
Afinal, para uma criança, o passe deve ser algo bem engraçado mesmo. Quando chegávamos em casa, pedia para ela dar passe na gente, ela imitava, adorava, achava divertido. Fazíamos daquilo uma brincadeira. Depois comecei a levar ela aos sábados de manhã, onde há o café da manhã na chegada, passe, depois as salinhas divididas por faixa etária, onde estudamos o espiritismo, e depois, próximo do meio-dia, a sopa coletiva. Chego cedinho com ela, a mamãe fica trabalhando em casa e eu tomo o café da manhã com ela lá. Deixo ela mais solta, mas sempre perto. Subimos e descemos as muitas escadas, que ela adora fazer, e eu vou seguindo. Quando dá a hora de ir para a salinha, vamos juntos para o grupo jovem, que é onde trabalho com mais 4 pessoas, e ela fica comigo. Tem dias que ela se distrai, fica andando pela sala, fica sentada na mesa ou no meu colo. Às vezes dormia, às vezes não queria ficar na sala e eu saía para andarmos pela casa espírita. Ela adora perambular pela casa. Era uma grande brincadeira. Às vezes ela voltava para a sala, ficava mais um pouco e daqui a pouco queria perambular pelo centro de novo. Eu embarcava na dela. Quando ia chegando no final, ela mesma já pedia sopa. Enquanto comíamos, conversava com quem estava à volta, interagíamos. Como a casa espírita que frequento fica em frente a uma pracinha e é distante apenas 3 minutos de onde moro, algumas vezes que vou junto dela no parquinho para brincar, passamos na casa espírita também para beber água, por exemplo. Ela chama a casa espírita de Centrim, que é como muitos moradores do entorno também carinhosamente chamam. Resumindo, busco, sem forçar de maneira nenhuma, levar ela para algumas atividades de convivência e para literalmente se divertir e passar o tempo comigo na casa espírita. Mais que ensinar qualquer doutrina, busco mostrar que é um espaço para convivermos, interagirmos, cultivarmos vínculos, aprendermos uns com os outros, conversar e fazer trabalho voluntário. E no fim das contas, ela está ouvindo e presenciando tudo que é conversado, todos os trabalhos, a maneira como todos se tratam. Isso não é um grande aprendizado também? Será que no futuro ela vai continuar gostando de ir? Será que ela vai ser espírita? Eu não tenho a mínima ideia. Só sei que, por hora, estar junto dela na casa espírita é divertido para mim. Cansativo pelas infinitas subidas, descidas, corridas, dormidas no colo, mas divertido e prazeroso. E, sinceramente, quero muito mais que ela seja alguém justa, solidária, responsável, saudável emocionalmente, do que somente uma mera frequentadora de alguma religião. Respondendo à pergunta que é título desse episódio, quem come do meu pirão não deve compartilhar forçadamente da minha religião, mas deve, antes, ser apresentado a religiosidade e a instituição de forma leve, aconchegante, divertida, prazerosa, respeitosa. E no futuro, conforme tiver mais idade, irá cada vez mais construindo seus próprios caminhos e fazendo suas próprias escolhas. Eu, a mãe, os pais, precisamos estar lá para dar o suporte, para acolher, para apresentar opções. Mas quem irá escolher e trilhar os caminhos serão os filhos. Um grande abraço e uma excelente semana.